Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Sou o Dr. Paulo Valzac e dou boas-vindas, é claro. E aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Muito bem, nós falamos durante essa semana sobre algumas coisas extremamente importantes. Nós falamos sobre a tristeza, fazer contato com a tristeza, falamos sobre o medo, falamos sobre a raiva, são emoções importantes. A gente precisa entender a mensagem que ela está nos trazendo, prevenir algumas situações, fazer Ho'oponopono para manter o equilíbrio, a paz, a tranquilidade e, claro, buscar soluções para essas questões. Também coloquei um vídeo essa semana a respeito da infidelidade, que no meu ponto de vista vem se tornando um comportamento extremamente disseminador, ou seja, você vê a todo momento aí processos de infidelidade. Então eu falei sobre como a gente identificar e de certa forma como prevenir. A gente está arquitetando um curso, terminando ele, vai sair um curso justamente sobre infidelidade. Um conteúdo assim incrível. Então, segue a dica para você. Hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar de um tema que, olha, ele é causador da ansiedade, ele é causador da depressão, ele é causador dos medos, ele é causador de uma variedade de sentimentos, sensações negativas que não me ajuda. Se eu conseguir lidar com ela, se eu consigo lidar com ela, eu cresço, eu melhoro através de um processo de autoconhecimento, de aceitação, entendimento. Quando eu falo aceitação, a maioria das pessoas fala assim: eu tenho que aceitar, Dr. Paulo? Não. Antes de chegar à aceitação, tem um processo de entendimento e compreensão. Aí chega e eu capto aquilo. Então eu preciso ter essa sabedoria. Então não é só eu simplesmente eu aceito e pronto. Não. Aceitação é muito mais profunda. Bom, o que nós vamos falar? Frustração. Você passou por algum momento de frustração? Pensa, responde. Dr. Paulo, já passei. Eu acredito que todo mundo que está aqui assistindo, uma vez na vida, já passou pela frustração. Pessoas, às vezes, até muito mais. Eu já passei por várias frustrações. Então, hoje a gente vai entender a raiz dela. E ao entender a raiz, o que causa, a gente também vai entender como que eu posso me amadurecer para isso. E como que eu posso fazer um Ho'oponopono para melhorar isso, né? Então, Deus, limpa em mim todo sentimento de frustração. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Você tirando a frustração e a decepção que andam juntas das suas questões emocionais, eu tenho certeza que o caminho se abre. É uma pessoa que está frustrada, ela está fechada. Concorda comigo? Ela está fechada, ela não está encontrando uma solução e ela está apegada, mirando a frustração. Então hoje a gente precisa entender origem, mecanismo e como a gente fazer a limpeza. Primeira coisa, eu já falei em outros vídeos, que a frustração é quando a gente tem muita expectativa. Veja bem, eu falei muita, porque a expectativa, como eu disse anteriormente, é uma coisa natural. Eu espero que seja assim, é claro que eu espero. Tem muitas pessoas que falam assim, mas você tem que tirar as expectativas. Mas como vou tirar a expectativa? Vou tirar o sal da comida? Cadê o sabor? Então, eu vou tirar da minha vida a expectativa? Não. Só que tem muita gente, principalmente aquelas pessoas que têm um perfil emocional, que tem uma expectativa muito grande. É muito. Às vezes aquelas pessoas que são otimistas ao extremo. Nós estamos falando de extremos, né? Isso já dá para identificar em que situação que você está. O otimista, particularmente, ele não tem nenhum tipo de expectativa. Ele é a pessoa que não coloca o sal na comida. Não sente o sabor da vida. Por isso que é tudo cinza para ele, né? O otimista é colorido demais, né?
Ah, tudo é muito sal, muita ilusão, muita expectativa. Então não tem um caminho do meio. Então tem que equilibrar. Estou me decepcionando muito, Paulo, estou me frustrando. É que você está desse lado aqui, ó. Não, eu não me frustro com absolutamente nada. Eu não tenho frustração. Você está aqui desse lado. É um duro e um mole. Não dá, né? Você tem que ficar no centro. Um quente e um frio. Não dá. A gente precisa buscar o caminho do meio. O que é uma expectativa? A expectativa é assim, eu criei ela aqui na minha cabeça. Então, a primeira coisa que tem que entender é o seguinte: a expectativa é uma ideia que eu crio aqui. A gente chama em psicologia de idealização. Relacionamento é baseado numa ideia que você cria da pessoa. Você cria uma ideia, a pessoa é um quadradinho assim, ó. Um negocinho, um paralelepípedo, quadradinho. Você idealizou aquele quadradinho como se fosse uma escultura maravilhosa. E aí você passa a tua vida inteira com um maço, ou malho que a gente chama, e um martelo, tentando esculpir a pessoa, tentando construir aquela pessoa. Só que essa pessoa só está aqui na tua cabeça. Não dá pra gente construir. Quem tem que construir é a outra pessoa. Então idealizei. Relacionamento a gente idealiza. Idealiza. E a idealização, ela pode encontrar um choque, que é o choque da realidade. Então tem coisa que a gente idealiza demais. Cria fantasias. Então, como eu sempre falo, as pessoas mais emocionais criam muito mais fantasias. Elas romantizam tudo. Para elas tudo tem um tom colorido. Não estou falando que é errado, né? Mas eu estou falando que essas pessoas sofrem mais. Concorda comigo? Essas pessoas se tornam muito mais melancólicas, muito mais depressivas. A gente tem um teste chamado teste ERA. No teste você vê a sua avaliação, se você é uma pessoa mental, se você é uma pessoa emocional, ou se você é uma pessoa de ação, atitude, instintiva. Então, lá, a partir dessa percepção, se a pessoa está no grupo do emocional, eu não preciso nem falar nada, eu já sei que é uma pessoa que sempre está se decepcionando. Sempre. E se frustrando, consequentemente. Por quê? Porque ela está nesse grupo de cal, que idealiza muito. Ficou claro? Muito bem. O que tem mais dentro da frustração? A frustração tem aquela pessoa que encontra alguns obstáculos, algumas dificuldades que ela não consegue lidar. Talvez ela não tenha habilidade para lidar com aquilo e ela se frustra. Talvez ela não tenha um conhecimento e ela se frustra. O que ela teria que fazer? Buscar a habilidade, despertar nela. Ou, por exemplo, encontrar o perfil certo dela. Eu já até contei diversas vezes a história de uma pessoa que veio procurar emprego na minha empresa, que ela queria ser recepcionista, mas ela não tinha a habilidade da comunicação. Ela poderia sair daquele dia lá frustrada, porque ela veio procurar uma coisa que ela não tem. Então a frustração, as dificuldades estão aí. Se eu não trabalhar aquilo, é uma frustração que chega. Naquele dia eu percebi que ela tinha uma outra habilidade. Era uma pessoa perfeccionista. Eu tirei ela daqui da recepção e encaixei ela lá em cima no faturamento. Ela fez faturamento bem? É claro, a habilidade dela era esse, cuidadosa, detalhista, se encaixou e ficou 10 anos comigo. Deu para entender? Então, ela poderia sair daquele lugar onde ela foi fazer o teste dela extremamente frustrada. Por quê? Infelizmente porque ela tem uma dificuldade. Ela tem algo obstruindo. E aí, é claro, não vai ajudar. Terceiro, a gente precisa entender que às vezes o que nos frustra é a falta de controle. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente não tem controle. Infelizmente tem. Uma pessoa, você não tem controle. Você não tem controle do teu chefe, do que tua mãe vai falar, do teu pai vai falar, o teu namorado vai falar. Você não controla essas coisas. Aliás, é complexo falar isso, né? Mas a gente praticamente não tem controle sobre nada. Não é deixa a vida me levar, né? O controle que a gente tem é tomar as melhores decisões e acreditar que essas melhores decisões possam trazer bons frutos. É isso que a gente pode fazer. Agora, a falta de controle é uma coisa que está na vida, é uma sabedoria, eu tenho que entender.
Você vai controlar o tempo, se vai chover ou não? Não consigo, doutor Paulo. Muito bem. É exatamente isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes eu não consigo controlar o meu relacionamento, meu trabalho, mas eu faço o melhor. Então eu tenho que lidar com aquilo que eu não controlo. E tem um monte de situações que eu não controlo. Eu poderia aqui, no mínimo, falar 10 para você. Mas, veja bem, eu preciso entender que tem coisas que eu vou controlar, outras que não. Ok? Quarto ponto são mudanças inesperadas na nossa vida. Isso é complicado, né? Por quê? Porque a gente está muito na zona de conforto. O que é a zona de conforto? Nós temos uma rotina. Embora as pessoas falem que não gostam da rotina, mas elas vivem numa bolha. Acordo de manhã, vou trabalhar, volto do trabalho, faço alguma coisa à noite, vou dormir e aí sigo o caminho. É uma bolha. O outro, acorda de manhã, vai para a escola, volta, chega à noite, faz algumas coisas, vai dormir. Cada um tem a sua rotina. Cada um tem um segmento. E aí é uma bolha. Aquelas pessoas, aqueles eventos, aquelas histórias. E de repente, às vezes acontece uma mudança inesperada. E se eu não lido com as mudanças inesperadas bem, eu vou ficar frustrado. Eu vou ficar decepcionado. Vou dar um exemplo, só para a gente entender, para não alongar. Um desemprego. É certo, né? Que desemprego eu vou deixando sinais. A empresa vai deixando sinais. Mas às vezes pega a gente desprevenido. Completamente desprevenido. Talvez por motivos que não são inerentes a mim, a minha capacidade, a minha comunicação, talvez lá da própria empresa. Então, essas coisas que pegam a gente de surpresa, mudança inesperada, é complexo. De repente você tem lá um relacionamento que a pessoa chega para você e fala assim, vamos acabar. Pegou de surpresa, não tinha um sinal, alguma coisa, foi de surpresa, não observei. Então a surpresa causa esse desespero em nós. É uma frustração. Eu tenho que lidar com a surpresa, né? Um ente querido, um ente que foi. Infelizmente, faz parte da própria vida. Não tem como negar isso, né? Então eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que tentar buscar mecanismo para não sair do equilíbrio. Senão eu não consigo tomar as melhores decisões. Outra questão é a falta de comunicação. A falta de comunicação, ela gera a frustração. Porque eu falo A, a pessoa entende B. É um relacionamento que eu falo inglês e o outro chinês. Eu estou falando inglês e o outro chinês. Ele escuta chinês. Então, imagina. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela começa a gritar, né? Porque ela vê que ela não foi ouvida. Ela começa a gritar. Mas a pessoa está do meu lado. Não vai adiantar. Ela está escutando chinês. Eu estou falando inglês. A comunicação falha. E a maioria dos problemas de relacionamento, a maioria, que leva inclusive à infidelidade, é isso daqui, ó. A falta de uma boa comunicação. A gente sabe fazer, sabe o quê? Apontar. A gente sabe criticar. Dá uma olhada aí. Tô falando a verdade. Qual foi a última vez que você elogiou teu marido? E você como homem, qual a última vez que elogiou tua esposa? Que incentivou, apoiou? A gente apoia? Não. A gente critica? Sim. A gente cria a falta de comunicação saudável. A falta do elogio. A falta de expressar aquilo que eu quero. A gente espera muito do outro. Relacionamento tende a falhar. Depois, a falta de reconhecimento. Falta de reconhecimento me frustra. Não sou reconhecido, me frustrou. Tem um padrão de comportamento que a gente vê lá no teste ERA, que são pessoas que têm um comportamento que ela espera muito que as pessoas reconheçam o que ela faz. Ela faz tudo certinho, direitinho, bonitinho, porque ela foi muito cobrada lá na infância. Você tem que fazer assim, assim, assim. Ela virou a boazinha, a Maria boazinha, o Paulinho bonzinho. E aí, eu faço de tudo. Pra quê? Para ser reconhecido. Aí ela vai pro trabalho. Chega no trabalho, ela acha que o trabalho é a família dela. Que todo mundo, quando chega, todo dia ela tem que levantar lá o troféu. Ô, Paulo, chegou o troféu aqui, reconhecendo você. Não dá, né? Não tem isso lá no trabalho. Por mais que eu me esmere, tem organizações diferentes, lideranças diferentes, não tem isso. De repente me frustro, não me reconhece no trabalho. E às vezes
a gente dá um valor grande a isso, mas tem pessoas que dão muito mais. E claro, é gostoso ser reconhecido. O reconhecimento é um elogio, mas se a gente espera muito, de novo a expectativa que eu falei no começo, a gente se frustra. Tem muita gente que se frustra. Às vezes eu mesmo me frustro. Olha, tem um trabalho assim maravilhoso. Eu tenho, por exemplo, cursos que são assim incríveis. Eu tenho um curso de relacionamento que é maravilhoso. São 55 vídeos. Olha, eu levei um bom tempo para esquematizar esse curso, porque é um curso que é de peso, né? É de peso, é muito peso, é muita coisa para falar. Relacionamento não é coisa simples. E é o curso que mais me deu trabalho nessa jornada de anos, anos e anos. E é o curso que não vende, não sai. As pessoas não estão muito conectadas ao relacionamento. E o problema maior da vida das pessoas é relacionamento, prosperidade e família. Então me frustra aquilo, mas eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que entender que tem outras coisas, outras questões que são mais importantes. Então, eu lido bem com isso. Deu para entender? Bom, depois tem a comparação. A comparação é um frustrador. Essa que é a grande verdade. Papai me comparava com a minha prima. Ah, não, comparar com a minha prima. Essa comparação depois começa, eu me comparar, eu autocrítico. Então eu me comparo com o vizinho, eu depois me comparo com a outra pessoa. Me comparo com o irmão, mas eu sou eu, não sou meu irmão. Tem muita gente que chega no meu canal WhatsApp e fala, então, a minha irmã fala, não, peraí, não precisa se comparar com ninguém, não, você é você, tua irmã é tua irmã. Mas nós somos da mesma família, não importa. Você tem o teu DNA, o outro tem o outro. Você quer comparar você com outra pessoa? Isso chega a ser um absurdo. É a coisa mais absurda do universo. No meu ponto de vista é. É igual comparar sua vida com a da outra pessoa. Você tem uma história, você tem crença, sistema familiar diferente, DNA diferente, uma espiritualidade, um emocional, uma forma de pensar totalmente diferente. Você encontra uma impressão digital em 8 bilhões de pessoas igual a sua? Não encontra. Então de onde que a pessoa tira esse negócio de comparar? Da infância. Ela compara, se frustra. Outra conseguiu, eu não. Mas a outra é a outra. Eu sou eu. É claro que eu vou observar, né? Na comparação só tem uma coisa boa. Eu vou observar o que o outro fez. Será que eu posso fazer melhor? Essa é a grande sacada. Até a empresa é assim, né? Empresa, eu lembro que eu ia nos lugares saber como que era o lugar lá, o estabelecimento, o processo, a estrutura, para entender. Tem alguma coisa que eles estão muito bom. Então essa comparação gera uma coisa boa na empresa. Mas pessoalmente às vezes nos frustra mais ainda. Então, comparação tira da tua vida. Depois, o que me frustra? A pressão excessiva. Muita responsabilidade, muita coisa em cima de mim. Parece que eu sou um carregador de mala dos outros, né? Então, isso daí frustra, carregar problema dos outros. Gente, cada um tem seu problema. Eu posso colaborar, ajudar, mas não posso carregar. Não, claro que não. Mas por quê? Porque não pode, porque o problema do outro é uma questão íntima do outro para ele aprender alguma coisa. Você está tirando a lição dele. Você está carregando para ele um fardo que é da pessoa. Talvez não seja para tudo, mas é frustrante, né? Você carregar para o outro e os seus. Então, a gente precisa entender que cada um tem sua responsabilidade. E às vezes eu me impressiono com tanta coisa, estou carregando o mundo nas costas, mas quem sou eu para isso? De forma nenhuma. Eu já tenho uma estrutura aqui para carregar. Precisa entender isso, é sabedoria. E por final, a falta de propósito. Às vezes, isso é normal. Eu me sinto sem direção. Aliás, né, sem direção, sem perspectiva e meio vazio. Você já sentiu vazio? Meio sem propósito? Às vezes a gente sente isso. E aí a gente se frustra, né? Tá vazio, faltando alguma coisa, né? Então, esse vazio dentro de nós, às vezes, sabe quando tem um caos? E esse caos parece que gera lá dentro um vazio. É como se fosse um furacão. Você já viu furacão? Tufão, esses negócios, tornado, né? Tornado. Tornado tá lá, tá girando. Aquilo é um caos, né? Não sei se você já viu, mas tem aviões que entram dentro do tornado para entender como funciona. Então ele entra pelo tornado. Ele é assim, ele entra aqui e ele atinge o centro. Quando ele atinge o centro do tornado,
é vazio, não tem som, é um silêncio tremendo. Lá fora é um barulho, aqui dentro é um vazio, não tem nada lá, nada, é um vácuo praticamente. Então, significa, conosco é a mesma coisa. Quando você entra nesse processo de caos, de repente você atinge um vazio, tudo perdeu propósito, perdeu sentido, e aí que a mente entra com a frustração, com o desespero. Quanta gente não chega lá frustrada, quanta gente não chega com esse vazio, e a gente tem que recolocar a pessoa a entender o propósito, os motivos, os objetivos, ela olhar para ela. Então, você vê que tem um conjunto de situações que cria frustração. Vamos lá. Expectativa, dificuldades e obstáculos que a pessoa não consegue lidar. Falta de controle, a vida não dá para controlar. Quarto, mudanças inesperadas, às vezes acontece. Felizmente é isso, né? 5, comunicação falha, não consigo me comunicar. Falta de reconhecimento, comparação demais, pressão excessiva, muita responsabilidade, quero levar todo mundo nas costas. E por final, falta de propósito, o vazio. Eu preciso trabalhar isso. Trabalhar essas questões, eu trabalho minha frustração e eu melhoro. Faço o Ho'oponopono. Posso até identificar alguma dessas questões que eu falei, as 9 questões, e colocar lá como prioridade limpeza. Deus, limpa em mim todo esse comportamento de comparação para eliminar minha frustração. Pronto. Deus, limpa em mim toda expectativa irrealista para que eu possa ser feliz, não ter a frustração na minha vida. Pronto, é isso aí. Então eu tenho que buscar me entender, buscar entender as causas e trabalhar. Então, segue a dica para você. Convido você para participar do nosso canal de Mensagem de Sabedoria. Segunda, quarta e sexta. Tem uma mensagem. 5 minutos. É 5, não é meia hora, falando 20 minutos, não. É 5 minutinhos de mensagem. Você põe o fone, escuta. Pronto, chegou uma mensagem que é tua. Essa mensagem é tua. Encaixa no meu dia a dia? Encaixa. Ajuda? Ajuda. Ótimo. Não encaixou, teu pau? Calma que tem mais. Temos até o final do ano de mensagem. Aí você vai ouvindo, vai melhorando alguns aspectos da tua vida. É isso que a gente faz. São mensagens de sabedoria para trazer o discernimento, conhecimento, a melhoria para a minha qualidade de vida. Emocional, espiritual e muitas vezes até física. Ok? Então, encontro você lá no nosso canal WhatsApp, ou se não, no próximo vídeo. Deixa aqui embaixo um joinha, um like, deixa seu comentário. Comentário é importante. Se você tem alguma dúvida de Ho'oponopono, deixa um comentário lá, porque às vezes a gente faz um próximo vídeo e responde ela. Tá ok? Forte abraço. Encontro você no próximo vídeo. Então, aloha!